Pronto, está aqui. A gente vem aqui para o mundo sem cristianismo. Vamos ver, estamos fazendo estudo, né, estamos conversando sobre uma pesquisa científica, né, da questão do envolvimento dos evangélicos com Hitler. Entendeu? Como se envolveram, quanto se envolveram, né? E por que se envolveram. Então, estamos trabalhando exatamente isso nessa pesquisa. Então, vamos ver aqui. Aqui diz assim: dos católicos, Hitler invejava a sólida hierarquia que garantiu sua influência por 2000 anos. Para ele, muito mais por motivos políticos do que espirituais. A infalibilidade do Papa, declarada oficialmente como dogma pelo Concílio Vaticano I em 1870, lhe era muito atraente. O apoio do Papa, ou pelo menos seu silêncio, teria para Hitler um peso inestimável. Não obstante, o topo dessa hierarquia ficava em outro país, na Itália, né? E em outra pessoa, o que, deste ponto de vista, os tornava rivais das ideias de Hitler. Por outro lado, os protestantes eram eminentemente alemães, os luteranos, lá dentro daquele país, o que os tornava mais acessíveis a seus interesses e, mais de uma vez, já haviam atuado como braço do Estado na Alemanha. Faltava a esse grupo, porém, o que sobrava no catolicismo, a questão da hierarquia, da organização. Os protestantes não tinham hierarquia sólida e única. Ao contrário, as disputas internas entre os grupos, um querendo ser superior ao outro, melhor do que o outro, ganhar mais gente do que o outro, criticar o outro, essa disputa interna entre os evangélicos, entre os protestantes, rivalidades e divisões, os tornava algo desprezíveis aos olhos do Führer, de Hitler. É interessante que o Evangelho e a Bíblia dividem os evangélicos, brigam entre si. Mas Hitler juntou todo mundo no mesmo barco. Veja, o Evangelho não consegue juntar, a Bíblia não consegue juntar, mas Hitler conseguiu. Não parece que está repetindo a história? Interessante, né? A Bíblia não junta. O Evangelho não junta. Deus não junta. Não é para todo mundo pensar a mesma coisa, não, entendeu? Não é essa a ideia, não. Mas não consegue juntar. Não consegue haver o que é chamado de ecumenismo. Não consegue, eles não conseguem. Mas Hitler conseguiu. Hitler conseguiu. O que Deus não conseguiu, o que a Bíblia não conseguia, o que a doutrina não conseguia, o que a fé não conseguia. Hitler conseguiu. Que vergonha, né? Muito bem. O mundo seria melhor sem cristianismo, gente? Vamos lá. Os protestantes, então, não tinham essa hierarquia. Tudo considerado, porém, os dois grupos tinham elementos que poderiam servir bem aos interesses do partido, de Hitler. Com uma mensagem que podia ser vista como um aceno de aprovação às religiões e por enfatizar os aspectos nacionalistas e de um cristianismo positivo em sua ideologia, católicos e protestantes poderiam ser persuadidos a auxiliar na ascensão do nazismo. Deus
pátria, família. Ao mesmo tempo, podiam ver no relacionamento com o nazismo oportunidade de negociar sua sobrevivência. Os grupos menores, as religiões menores, né, porém, estavam num contexto muito diferente. Primeiro, porque já eram vistos com suspeita, seja pelo Estado, a Alemanha, pela população, é o que acontece até hoje, ou pelos líderes das igrejas majoritárias. 12. Visto como fanáticos, sem tradição e tendo pouca ligações históricas com a Alemanha, não eram vistos como tendo algo valioso a oferecer ao partido e à sociedade. Ignorados, a princípio, por razões práticas e sem poder de barganha, para garantir sua sobrevivência, precisariam eventualmente adotar uma das 3 possibilidades ou algum nível de combinação entre elas. Quais são as opções que esses grupos religiosos menores tinham para sobreviver na Alemanha naquela época? Primeiro, ganhar o favor do partido, bajulando, fazendo os gostos do partido, né? Bajular o favor do partido através de eventuais simpatizantes no governo. Segundo, operar às ocultas, escondidos. Não mais claramente, mas escondidos. Terceiro, ou resistir a todo custo. Haja o que houver, nem que haja morte, mas a gente vai continuar firme, sendo religião mesmo pequena, mas vamos continuar aqui na Alemanha. São 3 opções. 14. Ademais, devido à proteção legal relativamente inferior com que contavam e ao fato de serem sua origem normalmente fora da Alemanha, muito cedo se tornaram alvo de suspeitas, esses grupos pequenos de religião. Seja, inclusive, por que esse é um destaque do escritor? Porque ele é testemunho de Jeová. E o testemunho de Jeová não se envolvia com as práticas dos protestantes nem dos católicos. Então era um grupo pequeno. E com isso o testemunho de Jeová também pagou um preço alto, como outros grupos pequenos também pagaram um preço alto, tá bom? Então veja só, seja para religiões majoritárias ou minoritárias, cedo o partido organizou-se para dar atenção a esse campo. Afinal, todas as igrejas haviam de algum modo falhado em eliminar da Alemanha a causa básica apontada por Hitler para todos os problemas alemães, os judeus. Os judeus. E haviam falhado nessa missão por um motivo: estavam divididos em sua lealdade. Apenas os que protestavam lealdade única à pessoa de Adolf Hitler como o Messias Salvador estariam aptos para a enorme tarefa de reconstruir a Alemanha. Tá bom? Então, dá para ver como é que está a situação lá, né? Na Alemanha, com protestantes, católicos e os grupos religiosos menores. Tá? A Alemanha, Hitler, está tomando pé e os evangélicos abraçados. Claro, haviam evangélicos lá que não se abraçaram a Hitler, inclusive morreram por causa disso. Não aceitaram aquele tipo de comportamento, né? Mas a maioria estava lá agarrada a Hitler, defendendo. Esse é o homem de Deus. Nós estamos... Vai haver um documento, não é? Vai haver um documento onde os evangélicos, né, declararam, os evangélicos, veja só, o evangelho mantinha todo mundo separado. A Bíblia
não é? Não conseguia juntar eles. Deus não conseguia juntar num ecumenismo esses evangélicos lá. Mas Hitler conseguiu. Hitler conseguiu. Aí Hitler, então, eles vão fazer um documento assumindo que estavam com Hitler, houvesse o que houvesse. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. Amanhã a gente continua esse texto, né? A gente continua e a gente fica e a gente se despede nessa oportunidade. Deixa eu botar aqui uma musiquinha e a gente vai se despedindo nessa oportunidade, tá bom? Então, até mais. Deus continue abençoando você. Que hoje seja um dia maravilhoso na sua vida e nos seus relacionamentos. Até mais.